Provérbios 31 diz assim, ela busca, versículo 13, ela busca a lã e o vinho de bom grado e trabalha com as suas mãos. Ela é como um navio mercante. De longe ela traz o seu pão e ainda à noite ela já se levanta. Dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Amém? Cinge os lombos de força, fortalece os seus braços, percebe que seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga. Abre mão aos aflitos, estende aos necessitados. Quanto à sua casa, não teme a neve, pois muitos andam vestidos de lã. Faz para si cobertas de linho fino e púrpura, faz roupas de linho e as vende. Ela fornece cinta aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto o dia de amanhã, não tem preocupações. Ah, meu Deus, como é bom a gente se encher da palavra de Deus. Eu aceitei, apóstolo Estevam. Bom dia, com muita alegria. Buongiorno per tutti. Buongiorno! Um dia de bênçãos, um dia de vitórias. Buenos días, muchacha. Buenos ¿Cómo dias, estás? muchacho. Como estás, muchacho? Muy bien. Bien. Good morning. Good morning. Ohayou gozaimasu. Ohayou Bonjour. gozaimasu. Bonjour. Buongiorno. Antelevu. Comment allez-vous? Como antelevu? Bien? Bien, ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Ó, ali. Ali. A Buga tá falando good morning. Em Ah, a inglês. Buga não sabe falar em português, está falando good morning. Tá, hoje nós vamos falar de uma característica linda que eu aprendi com vocês, de uma virtude de uma mulher mais que vencedora, que é ser diligente e trabalhadora. Existem, Pai, os ladrões da sua força, que roubam a tua capacidade de realização. E eu queria que a gente, hoje, ao falar desses ladrões, a gente alertasse a vida daquelas que têm um potencial enorme. Eu tenho uma experiência maravilhosa, ela está até aqui, a pastora Mazé, uma mulher muito trabalhadora, foi diretora de redes de escolas em todo o estado de São Paulo, cuidou do pai da família, é diligente no ministério, e ela veio participar da mentoria. E o que ela descobriu? Que ela poderia fazer ainda mais. E ela está fazendo um trabalho no Centro Assistencial Bispo Tige Hernandes, que é um novo dom que Deus trouxe a ela. Existem, pá, sentimentos ou comportamentos que podem roubar a nossa força de trabalho, a nossa diligência. Existem, sim, das três principais. Quais são? Primeiro, eu. Eu sou aquele que determino o que vou fazer ou não, Sim. certo? Por quê? A pessoa, eu sempre falo que nós somos os nossos principais inimigos, porque nós vemos as pessoas acomodadas, nós vemos as pessoas com convicção que ela não deve fazer nada, e acaba que ela própria não se vence. Então, se você quer ter um espírito dinâmico, empreendedor e trabalhador, você precisa vencer a si próprio, tá? Amém. E você precisa de ter uma capacidade analítica aonde você veja, tá, quais são as suas deficiências em termos efetivos e disciplina, porque isso é o grande diferencial. E nós, a gente vem de gerações que elas são muito diferentes, né? A geração que eu venho é uma geração que os pais, eles não tinham a informação de hoje, talvez não tivessem a cultura de hoje, mas eles tinham valores, e esses valores eram transmitidos através de ações. Sim. Então, eu, por exemplo, comecei a trabalhar com 9 anos.
E 9 anos hoje é uma criança. Bom, eu era uma criança, tá? Você era uma... Mas nada me foi imposto. Mas eu recebi aquilo que era um valor e foi uma iniciativa minha para poder ajudar nas necessidades da minha casa, daquilo que eu via que eles precisavam. Mas Sim. e nunca houve qualquer tipo de repressão por causa disso. Hoje a gente vê tantas limitações para que a pessoa se desenvolva. Então, a pessoa tem que procurar esse autodesenvolvimento. E nesse Ah, se- é, autodesenvolvimento, Paulo, antes da gente ir para o segundo, é. também é importante a gente tomar muito cuidado com o sentimento de autopiedade. Porque muitas vezes a pessoa, o amor próprio, ele é diferente do sentimento de autopiedade. Porque esse sentimento de autopiedade coloca a pessoa num Ah, se lugar sentir de coitado é uma vítima. delícia. É! Ai, ai, coitadinho, você sente um cachorrinho, né? Ai, ninguém me Ai, ninguém compreende, me quer, ninguém me ninguém me ama. ama, Comigo é assim mesmo. Eu sou um azarado. Eu sabia que ia ficar assim. que não ia dar certo. Isso é o famoso Gideão. Síndrome, eu falo que isso é síndrome de Gideão, né? Exatamente, Quando porque a já pessoa deu. começa com ai, 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 Senhor, porque eu sou menor. Ai, Senhor, porque a minha família é mais pobre. Ai, Senhor. Então é o famoso sentimento de autocomiseração. Eu tenho pena de mim mesmo. E E se esse eu e uma pensamento, coisa que você tem que ter revolta interior é quando as pessoas sentem pena de você, ou você mesmo tem pena própria, né? Porque a pessoa vai absorvendo isso na sua personalidade, sem perceber, né, Pá? é imperceptível, é verdade, né? E de repente ela tá, porque é óbvio, tá? Quando você tem dó de alguém, você dá o que para ela? Você dá esmola, não Sim. é? Então, é exatamente isso que a pessoa acaba puxando, porque Jó fala lá no capítulo 3 que o mal que eu temo me acontece, aquilo que eu receio vem contra mim. Então, é óbvio, né, que a pessoa ela se vitimiza, que ela se desvaloriza aos seus próprios olhos e ela cria essa autoimagem como o Gideão tinha, que é Como uma Gideão autoimagem completa. e como Ruth, porque só que um exemplo positivo é Ruth, porque Ruth, ela foi realmente colher esmolas, mas ela não se enxergava como uma coitada, né? Ela tinha um comportamento que eu acredito que Boaz, olha, Num dia com muita Eu amo alegria, você é a vocês. mais linda do Eu tô mundo. aqui, ó. Tô junto com vocês. Ah, linda. Então eu vou convidar você para não, participar. ela vai treinar. Ah, que lindo. Que esse é um ponto que eu quero falar hoje Ah, aqui não também. tem moleza não, minha filha. Vai Eu treinar. sei, essa casa é uma casa de vitoriosos. É, eu- Mas o Boaz enxergou esse comportamento em Ruth, né? sem dúvida, porque até ontem eu tava vendo uma série, Hum, né, que é o Lupin, é. e ele falou, normalmente, as pessoas que estão no nível mais alto não enxergam as que estão no nível mais baixo. Uau. É, porque ele entrou para ser faxineiro no Louvre. E ele falou: eu entro, saio, ninguém nem olha na minha cara. Então, você precisa se fazer notar pelos diferenciais que você tem, né? Porque é exatamente essa autovalorização, esse posicionamento de manter. Eu gosto muito de Abacuque 3,17, até fiz uma música sobre isso, né? Que ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, não existam vacas nos currais, eu, todavia, né, vou adorar a Deus porque ele me faz ficar de cabeça em pé. Amém. Então, a soberania, ela impede você de alimentar esse sentimento, porque as pessoas elas se equiparam pelo saldo bancário, mas nós não podemos ser equiparados por isso. Nós precisamos ser equiparados por aquilo que nós temos de valores e contribuição. E todo mundo, todos, tem algo muito importante para contribuir.
E é isso que hoje nós queremos que desperte, que renasça, que Pô, ative no interior de cada um que está aqui. Existe uma diligência, uma força de trabalho, uma força de realização que você vai descobrir vencendo a si próprio. Um ponto a gente poderia falar, pá, que é o cuidado com a saúde. Tem uma frase que está viralizada que é: não existe CNPJ forte com CPF fraco. Não tem como você querer ser fraco no teu corpo e querer construir algo essa frase aí está forte. completamente errada. Ah, é? É Então vou lógico. colocar a luz do apóstolo Estevão. Fala, pai. Ah, você pode ter um CNPJ da IBM, É. tá? E você pode ter um CPF de um Zé Ninguém, que ele se considera Zé Ninguém. Não tem nada a ver. Não, Né? quem constrói algo forte também precisa ser forte. Seria isso a Sem frase. dúvida. Eu acho que aí é mais adequado, né? É. Porque, na verdade, ninguém constrói nada se não for forte, Uhum. tá? Mas posso completar o segundo? Sim. Né? O segundo é preguiça. Ai, ai, A ai. preguiça é um capeta, entendeu? É um espírito demoníaco que entra na pessoa Que rouba o dia de hoje, né? e que rouba tudo, né? E Salomão fala lá em Provérbios: vai ter com a formiga, seu preguiçoso. Tá? Ele fala: olha o quintal do preguiçoso. O mato está comendo solto e o bicho está deitado na rede. O Isso, preguiçoso, ele vê o mundo cair e ele não se mexe. E pela preguiça, ele não, nem se cuida. Ele opta, por exemplo, né, em ficar largado num sofá, embaixo do edredom, e não vai treinar, não vai trabalhar, não faz nada. E a pessoa é um hipocondríaco, porque ele precisa de 1000 argumentos para justificar a sua preguiça. sim. Agora Jesus falou: eu trabalho e meu pai trabalha também. A Rosilene está perguntando quantos anos eu tenho. Eu tenho 71 anos e vou fazer 72 anos. E velho é o capeta. Eu não sou velho. Tá? E é forte e treina todos os dias, e isso te dá disposição para o que você vai fazer. E Provérbios fala algo, pai, que Sem dúvida. acontece muito nas redes sociais. A pessoa fica rolando tela, e Provérbios 13 diz assim: o preguiçoso, ele deseja muito, mas nada tem. Rapaz, eu vou te contar. Eu fico às vezes assim, eu paro, eu fico pensando, como é que o vagabundo consegue não fazer nada? Como é que o vagabundo consegue viver às custas dos outros? E Como como é que que é, o vagabundo, assim, é incompreensível para mim. e Tem como que a filho, pessoa tem família, e não consegue se mover. meu Deus do céu, e não se move, Agora, esse porque não tem versículo. motivações. E quando eu falei que isso é um demônio mesmo. Por quê? Em toda a palavra, em toda a Bíblia, Deus estimula a ação e Deus Exatamente. impulsiona a ação, não é? E por quê? Porque a nossa carne, ela é realmente deformada. Agora, Paulo fala, eu esmurro o meu corpo. Agora, e é exatamente isso que a gente tem que ter. Ser forte, ser corajoso. Aonde você colocar a planta dos teus pés, o Senhor te dará. Então, por exemplo, né? Aqui essa querida perguntou a minha idade. Eu nunca trabalhei por uma aposentadoria. Eu, sinceramente, eu sou aposentado, tá? Porque é o meu direito. Mas eu nunca tive essa perspectiva. Sou aposentado, eu recebo aposentadoria, mas não sou aposentado. Eu Sim, trabalho mais para qualquer um da geração Z, é, entendeu? Agora, qual é a tua perspectiva, sim. não é? E eu acho muito interessante quando os 300 de Gideão, eles foram para a guerra, Hum, que
Eles fizeram o quê? Eles levantaram a espada e falaram: espada pelo Senhor, espada por Gideão. Eles se moveram em cima de uma motivação. E nós temos que nos mover em cima de motivação. Eu luto pela minha família. Amém. Hein? Eu me lembro, aí a Marisa falou que o pai dela tem 76 anos e não para de trabalhar. Tá certo, porque é vida. Porque o nosso trabalhar, ele gera em nós vida. Porque eu conheço algumas pessoas que elas se entregaram. É exatamente esse espírito de preguiça. Então a gente tem que lutar contra ele. Que é o que Maria faz quando ela vai, ela se entrega ali aos pés de Jesus. E Marta, o que, que ela estava fazendo? Ela estava trabalhando, ela estava servindo, ela estava alimentando, ela devia ser uma boa cozinheira. O que, que ela estava proporcionando através do trabalho dela, da Qual Maria? diligência? Que Qual Maria? Maria e Marta. Ah, não, mas aí é meio diferente, né? Porque Marta para ouvir, Não, Maria para É ouvir. Maria que para ouvir. E Marta Marta, era ativismo, né? Aí era mas, diferente. mas Jesus falou: Deus, Maria escolheu a boa parte. Você fica passando pano aí, minha filha. Ela tá fugindo do ministério, entendeu? né? Então, o primeiro, mas ela estava ali, ela foi exortada por Jesus, mas ela era uma mulher diligente, né, pai? Porque ela era uma mulher Aí eu trabalhadora. não sei, eu não gosto muito dela, não. Eu Né? gosto dela, É, porque, porque ela porque já chega intimando Jesus, né? Ela era meio folgada. E Jesus falou: a Maria escolheu a boa parte, você ficou aí, que ela desprezava Jesus, né? Então, eu, eu tenho as minhas restrições. com Marta. Agora, pá, nós falamos sobre vencer a si mesmo. Nós falamos sobre vencer a preguiça para ser diligente e trabalhador. E qual seria a terceira característica para você não ser mais roubado na sua diligência e capacidade de realização? Olha, aí Provérbios fala, né? Você ser diligente. Tá? Diligente vem de que palavra? Vem daquele que vigia, vem daquele que é cuidadoso, vem daquele que trabalha nos detalhes, vem daquele que tem percepção. E quando você é diligente, você tem essa percepção plena daquilo que realmente pode te prejudicar e daquilo que você deve vigiar. E quando nós vemos a pessoa que ela não tem essa diligência, ela é uma pessoa despreocupada, ela é uma pessoa desconectada, é uma pessoa que para ela literalmente é o Jeca Tatu, entendeu? O bicho pode estar comendo o pé, mas ela não está avaliando o mal que ele está fazendo. Então, o que acontece é que há uma névoa que parece que envolve o cérebro da pessoa e que a cega, e ela se torna inconsequente, porque o diligente é aquele que é gastão, aquele que não é diligente é aquele que é gastão, é aquele que não se importa, É é aquele que aquele que, não como a formiga, não é? Que não se, desculpe, como a cigarra, que não se preocupa com o dia de amanhã, tem um que curso fica para fazer, cantarolando, não faz, não faz, tem uma não tem especialização, reserva, tá? não lê um Não se livro. prepara para o dia mal, É. tá? Então é o que a Bíblia fala, o que comamos e bebamos, que amanhã morreremos. É a pessoa que realmente ela não trabalha pelo seu futuro e ela também não tem preocupação com o que está ao seu redor. Eu me lembro que quando eu sempre, graças a Deus, sou uma pessoa muito responsável. Eu Sim, sempre fui muito diligente quanto às minhas coisas, graças a Deus. sim. Mas quando o Tid nasceu, Hum, eu tive parece assim que uma chave que acionaram dentro de mim. hum. Porque na hora eu estava na maternidade, falei, meu Deus, agora eu sou pai. Uau! Agora eu tenho um filho que depende de mim. Então, se eu
realmente já fazia, eu preciso fazer mais. E comecei a me preocupar com o futuro dele, muito mais do que com o meu. E isso me fez trabalhar mais, me fez ganhar mais, me fez ir mais à luta. E logo depois veio você também, né? Sim, Da mesma maneira. Então, depois veio o Gabriel, e aí depois veio um monte de chupim em cima de mim. Mas eu sempre trabalhei com essa perspectiva, que é a pessoa diligente. E sim. hoje o que a gente percebe é que as pessoas são inconsequentes. Eu vou dar um exemplo rápido para você, a gente já está terminando, Hum, mas eu conheci um jogador de futebol, hum, tá? hum, E ele era muito bom, foi para a seleção brasileira e tudo mais. hum, E quando ele foi renovar o seu contrato com o São Paulo hum, deu casas para ele no Morumbi, o cara hum, tinha uma condição financeira absurda. O que que ele fez? hum. Tá? Ele foi exatamente igual o irmão do filho pródigo, que foi e detonou. Ele se acabava com mulherada, quantas vezes eu falei para ele, comprava carro com valor exorbitante, e aí a vendedor de joia lá, e sabe como é, né? O diabo sempre se aproveita dessa falta de diligência da pessoa, e o cara gastava, gastava. Bom, aí eu perdi o contato com ele. Um dia, o nosso Ministério de Assistência Social estava distribuindo sopa na região do centro, Meu e Deus, encontraram esse cara na rua como um mendigo. meu Deus. Só que é inacreditável o dinheiro que um dia ele teve e, de repente, ele estava se alimentando do sopão, vivendo como um mendigo na rua. É isso que o diabo faz quando você se torna inconsequente. Quando você vive esse comamos e bebamos que amanhã morreremos. Sim, Então a mulher sábia, quando Salomão coloca, é essa perspectiva espiritual. É isso que realmente você tem que atentar. São as responsabilidades que não colocaram em cima de você, mas que você as adquiriu por consciência daquilo que realmente é a tua condição e a tua posição. E, consequentemente, você vai trabalhar já impulsionado por tudo isso. Amém? amém. Que isso é onde nasce a tua força de realização, dentro das tuas motivações. Porque aí, quando você tem motivação, o trabalho não é pesado, ele se torna um ambiente prazeroso, onde você se realiza, onde você conquista, onde ao invés de você ficar criticando porque o outro tem isso, o outro tem aquilo, você busca um caminho para conquistar também. E É também verdade. alimenta o seu contentamento, né, Pá? Às vezes a Sem porção do dúvida. outro é Eu uma. sempre falo isso nas palestras. Aliás, eu vou fazer um Prosperity especial. Eu Ô, sempre glória! falo isso. Tá? Você, quando você é realizador, quando você é empreendedor, quando você é trabalhador, você tem que ter recompensas. Sim. Tá? Então, e isso vem na tua vida, porque faz parte de todo esse processo em que você também se realiza. Amém. Agora, a gente tem que entender pelo aspecto espiritual algumas coisas muito importantes. Né? Primeiro, Paulo fala algo muito sério. Tá? Não despreze o que Satanás pode fazer. Então, quando a pessoa está entregue, acomodada, com espírito de preguiça, sendo dominado, ele está desprezando aquilo que Satanás faz. Tá? Segundo, Jesus foi claro, e todo mundo conhece esse texto de João 10:10, que o diabo não vem senão para matar, roubar e destruir. E a terceira coisa que Paulo fala, não deixe que Satanás alcance vantagem sobre vocês, que ele não alcance vantagem sobre nós. Então é muito, muito importante nós entendemos esse contexto espiritual. Por quê? Porque o diabo quer te paralisar, roubar o teu potencial. O diabo quer te achatar. O diabo quer nos tirar da linha de fogo. E o diabo quer que nós fiquemos acovardados diante das dificuldades. E Mas colocar que o Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos, ele possa vivificar os nossos corpos mortais. É muito interessante, não é? Depois a gente termina, mas eu deixo para todo mundo aí, Romanos 8:11. Né? Se o espírito de vida
que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos, habitar nos vossos corpos mortais, ele vai vivificar. E você sabe qual é a diferença de ressuscitar e vivificar? Não, Não, não. ressuscitar é o que está morto. Tá? Vivificar é aquilo que tem vida, mas está paralisado, aquilo que está atrofiado, aquilo que não tem movimento, que está na própria inércia. E o Espírito Santo, ele vai vivificar, vai dar vida para que a gente possa realmente ser realizador. Amém? Amém. E Deus vai Love you. transformar esses comportamentos. Então, às vezes você tá, tudo que nós listamos aqui são comportamentos que às vezes está presente na tua vida. Com certeza. Mas, E é muito incrível, né? A gente vai conversando aqui, mas é, a gente só encontra a vontade de Deus se nós realmente estivermos em ação. Eu amém. vou deixar dois versículos aqui para que as pessoas possam anotar também, É, tá? Primeiro é Romanos 12, 1 e 2. Não vos conformeis com o século presente, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ok? amém. Então, aí está em Romanos 12, 1 e 2. Certo? E a segunda coisa é Isaías 3:10. Diga ao justo que tudo lhe irá bem, e ele se alimentará do fruto das suas ações. Amém. Diga ao ímpio que tudo lhe irá mal. Então, você vai se alimentar do fruto das suas ações. Vá nessa unção, o Senhor seja Ação. contigo. Amém? E Amém. vá agir em nome de Jesus. Move, brother. Move. Mover apostólico sobre a Êxodo tua vida. 14. Por que você está clamando a mim? Agora não é hora de clamar, não, filho. Diga ao povo de Israel que Marche. marche. E dia 4 de junho de 2026, eu vou marchar para Jesus. Eu vou marchar também. Nos Te abençoa, amo. Pai. Amém. Te amo. Amém. Espírito Santo de vida. O Senhor colocou em nós vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e Sim, pecados. E o Jesus. Senhor nos resgatou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Sim, Dá Deus. graça a cada filho teu, Pai. Enche o Abençoa. coração da tua paz. Olha para a tua serva, Senhor, com Sim, tantos Deus. potenciais. Tira do lugar da acomodação. Que o inimigo não ponha barreiras de impedimento na nossa caminhada. Que essas cercas que são de arames farpados, que impedem a pessoa até de andar, sejam quebradas e tiradas agora pelo poder do teu sangue. Libera a vida de cada um que aqui está nesta live, Pai. E Sim, os teus Deus. filhos sejam benditos, realizadores, empreendedores. Sim, E meu todo o Deus. comodismo do inferno sai agora. Tudo Sim, aquilo que o inimigo plantou de mentiras escravizantes, limitadoras, sim, Deus. sabotadoras, sejam quebradas pelo poder do teu sangue. Isso. Ativa, através do teu Santo Espírito, as motivações. Acenda as chamas. Cobre com teu sangue, abençoa cada um dia de vitórias De e que o bênçãos. inimigo seja envergonhado e os planos do inferno desfeitos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu te amo, Pá. Um dia Love de you. bens. Obrigado, Pai.